tudo bem? Professor Eduardo Maciel na área. Estamos de volta para mais uma aula de psicanálise clínica e institucional do Instituto Humaniza, do Instituto Fastef. Eu espero que você, neste dia, receba, sim, conhecimento avançado. E a nossa disciplina hoje, ela é sobre a introdução à teoria psicanalítica. Fica por aí, tem muita coisa boa chegando para nós. Eu espero que você hoje receba de fato um conhecimento extremo. Nós vamos falar no nosso curso de psicanálise clínica nessa introdução à teoria psicanalítica. Você precisa começar desde o início, né? Parece até redundante começar do começo, começar do início, mas você precisa já de antemão buscar esse conhecimento avançado que a partir de hoje o Instituto Humaniza e a Fastef irá disponibilizar para você. Nós começamos com o iceberg de Freud. A nossa mente humana, ela é comparada a um iceberg. E aqui nesse esquema do Freud, que também é chamada a sua primeira tópica, nós temos o consciente humano, que representa cerca de 10% o nosso comportamento, o nosso pensamento. Existem muitos alunos que perguntam para a gente, né, qual é a diferença, de fato, daquilo que a psicologia estuda para aquilo que a psicanálise estuda. A psicologia, ela vai estudar essa parte de cima do iceberg, o comportamento humano, o pensamento, aquilo que está aparente, né? Ah, esse menino tá dando muito trabalho na escola. Por que ele tá tão rebelde? É o comportamento, é a parte de cima do iceberg que todo mundo vê, que todo mundo visualiza. Um pouquinho mais embaixo nós temos o pré-inconsciente, que são as percepções, as memórias e os conhecimentos armazenados. Vamos fazer um exercício? Se eu perguntar para você o que você comeu no Natal do ano passado, você nem estava pensando em Natal, você nem estava pensando em comida, mas você foi buscar na memória aonde você estava no Natal do ano passado, na casa de uma tia, na casa de uma irmã, na casa de uma prima, na casa da sua mãe, na sua casa. Aí você vai tentar lembrar, tinha aquele arroz com um bocado de coisa, uva passa, presunto, tinha rabanada, tinha bacalhau. Então tudo isso está nesse pré-inconsciente humano. As percepções, as memórias, um conhecimento armazenado. Por mais que a gente não esteja pensando naquele momento, naquilo, esse conhecimento armazenado você consegue buscar dentro das suas memórias. E aí 80% do ser humano, da nossa mente, ela é inconsciente, né? Pré-inconsciente 10%, consciente a parte de cima do iceberg mais 10%, e agora nós temos 80% do inconsciente humano, que são as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas memórias. Nós temos os impulsos, nós temos as motivações. Mais embaixo, lá no iceberg, desde a sua infância, você tem uma programação verbal, por isso que você fala português. Influências, exemplos, genéticas dos seus pais, né? Dos seus avós e também episódios específicos. Então, dessa parte de baixo aí, esses 80% chamado de inconsciente, é o que nós, psicanalistas, tratamos e estudamos. E é algo importante você entender nesse curso que o psicanalista clínico, ele, através de livre associações de ideias, através de terapia, através de conversas, claro que não é um bate-papo desinformal, né? Claro que não é um papo furado, é uma terapia mesmo.
ela é pontual, ela é específica. Nós, como psicanalistas, vamos trabalhar justamente essa parte do iceberg que ninguém vê, esse inconsciente humano, que alguns acham que não estão mais registrados, que já foram apagados. Ah, professor, faz muito tempo. Foi lá na minha infância, minha primeira infância. Ah, eu já apaguei, eu resolvi apagar. Foram traumas, foram medos. Na realidade, gente, não foram apagados. Sabe aquela lixeira que nós temos no computador quando queremos apagar um arquivo indesejado? Sabe aquela lixeira que nós temos no celular, que nós apagamos fotos, vídeos? Na verdade, elas não são apagadas. Num primeiro momento, elas estão armazenadas em uma pasta e essa pasta se chama a pasta da lixeira. Só depois, quando você vai lá na lixeira e aí então você faz uma limpeza no teu setup, no seu computador, é que você então, de fato, tirou aquele arquivo da sua máquina, do seu celular. A mesma coisa é esse inconsciente humano dentro da primeira tópica. Por isso que os nossos medos estão lá registrados. Por isso que os nossos traumas, por mais que você queira esquecer ou estejam esquecidos de fato, eles estão lá no seu inconsciente humano. São áreas, são zonas que nós não queríamos visitar, mas nós acabamos, através da terapia, visitando, e isso vai te fazer muito bem, porque isso é libertador. Nós temos também, dentro dessa introdução psicanalítica, o id, o ego e o superego, que é a segunda tópica do Freud. O id é o impulso, é o desejo desenfreado, eu quero agora. O que você quer agora? Ah, eu quero comer uma pizza inteira de calabresa. Isso é o id. Ah, eu quero comer um pudim inteiro de leite. Isso é o id. Ah, eu quero comprar um carro zero, mesmo não tendo dinheiro para pagar. Eu vou lá e faço prestações. Isso é o id. O id, eu quero agora. É pulsão, é desejo. E o ego? O ego é a verdadeira pessoa, é o moderador, né? Será que vai ser bom? Se eu comer um pudim inteiro, quantas calorias? Se eu comer uma pizza inteira, quanto que eu vou pesar depois na balança? Se eu comprar um carro não tendo dinheiro para pagar, eu vou ficar preso aí em 72 prestações. Será que vai ser bom? Isso já é o ego trabalhando, já é o ego ponderando. E o superego, que é, na verdade, o moderador dizendo melhor não. Vamos esperar um pouco, ainda não é o momento de comprarmos um carro novo, de trocarmos de carro. Eu acho que não é a hora da gente fazer essas estripulias, não vai ser bom para o meu corpo, depois de uma caminhada, depois de uma esteira, depois de uma academia, comer uma pizza toda, eu vou jogar tudo fora que eu fiz. Então, o superego, ele começa a trabalhar. Nós temos ainda psicose, neurose e perversão. Claro que eu estou fazendo apenas um recorte, claro que eu estou introduzindo essa disciplina com vocês. Vocês no nosso curso ainda terão módulos específicos sobre cada disciplina, né? Então você vai ter um módulo específico sobre psicose, sobre neurose, sobre perversões, mas a psicose ela pode se desdobrar em três. Pode se desdobrar em esquizofrenia, a pessoa começa a ouvir vozes, a pessoa começa a ver coisas. Pode ser um autismo e pode se transformar também numa paranoia. A neurose, ela pode ser tanto uma neurose obsessiva, como também uma histeria. E a perversão, ela não possui subdivisões, mas o psicopata, por exemplo, ele é perverso desde sempre. Desde criancinha, desde
de menininho, o psicopata é uma pessoa perversa, tem prazer na dor do outro, tem prazer no sofrimento alheio. Então, nós estudaremos com detalhes também essa configuração da psique humana. Vamos falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento psicossexual na psicanálise. O que seria, professor Eduardo Maciel, esse desenvolvimento psicossexual? A personalidade se forma nos seres humanos através do desenvolvimento que está ligado aos estágios psicossexuais e como a criança passou por cada um deles. Na realidade, Freud, ele vai fazer com que cada uma dessas fases, desses estágios de desenvolvimento psicossociais, ou melhor, psicossexuais, né? Freud vai dizer que o desenvolvimento psicossexual ele vai se dividir em pelo menos cinco fases que todo ser humano precisa passar para se desenvolver de maneira salutar. Freud acreditava que a personalidade era desenvolvida através de uma série de estágios de infância, que a energia da busca do prazer, que é o id, né, que nós acabamos de ver, o desejo, a pulsão, tornam-se focadas em determinadas áreas erógenas. Todo ser humano tem áreas erógenas, todo o corpo humano tem pontos de prazer. Por isso que é psicossexual. Isso está ligado desde a nossa essência, desde a nossa infância. Foi Deus que fez assim. Agora, não entenda a libido, a pulsão de vida, como o ato sexual, como a maldade, como alguns adultos aí vão colocar, né? A criança tem maldade de fazer sexo? Obviamente que não, né? E quem disse para você que o sexo é maldade? O sexo é muito bom dentro de uma relação estável aí, mas nós precisamos entender que Freud, ele entende o desenvolvimento psicossexual, a personalidade humana, a partir dessas fases aqui, a partir de um estudo dessas zonas erógenas. Essa energia psicossexual, ou também chamada de libido, e aqui eu quero abrir um parêntese, né? Tem alunos, tem pessoas que acham que a libido é apenas o ato sexual. Não é. A libido, por exemplo, ela pode se dar quando você está fazendo algo que te dá muito prazer, muita alegria. Eu fico imaginando um futebolista, um jogador de futebol, com o estádio lotado, gritando o seu nome. Poxa, se ele está numa final de campeonato, o time dele está precisando de um gol para vencer o campeonato, e ele consegue fazer aquele gol, a energia depois desse gol que vai ser liberada na comemoração, isso é libido, isso é pulsão de vida. E aquele jogador no campo, ele não está fazendo sexo, ele está exercendo a sua atividade profissional. Então é esse parênteses que eu quero abrir para vocês. Libido nem sempre está ligado ao ato sexual, mas sim ao prazer. Foi descrita como uma força motriz por trás do comportamento. A teoria psicanalítica sugeriu que a personalidade é mais estabelecida aos 5 anos de idade. Então, a personalidade humana, ela é estabelecida, ela é formada a partir do 5º ano. Com 5 anos de idade,
A criança que você acha que não entende nada, e tem uma música muito legal que eu queria que você depois ouvisse do Erasmo Carlos, que ele diz assim: eu sou uma criança e entendo tudo, mas os adultos pensam, ele é uma criança, ele não entende nada. Depois eu queria que você ouvisse essa música, prestasse atenção nessa letra. A personalidade ela é estabelecida a partir dos 5 anos. Se essas etapas psicossexuais são construídas com êxito, com sucesso, uma personalidade saudável é o resultado. Se o adulto passar por cada uma dessas fases de maneira salutar, de maneira satisfatória, então nós teremos um adulto, uma personalidade bem construída. A fixação é o foco persistente de um estágio psicossexual. Até que esse conflito seja resolvido, o indivíduo mantém-se preso nesta fase. Quando uma dessas 5 fases não são bem construídas no ser humano, nós chamamos na psicanálise de fixação. O adulto ele fica preso em uma das 5 áreas, em uma das 5 fases, em uma dos 5 estágios. E se ele está preso, ele está fixo, ele não consegue lidar com algumas questões do cotidiano, com algumas questões do dia a dia, com algumas questões da sua vida. É necessário sim terapia, terapia, terapia. Quais são as 5 fases psicossexuais? Fase oral, fase anal, fase fálica, período da latência ou a fase da latência e a fase genital, que eu vou detalhar cada uma delas para vocês a partir de agora. Se você tem alguma dúvida, você pode ir até o chat dos alunos ou até o grupo dos alunos e fazer a sua pergunta que eu responderei você. Eu sou o seu professor tutor. A doutora Thaís Maciel é a sua professora didata, é ela que vai fazer as suas análises clínicas institucionais, mas eu, professor Eduardo Maciel, sou o seu tutor. Então você pode perguntar no chat. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é nosso aluno, você também pode deixar sua pergunta aí nos comentários que nós responderemos cada uma delas. Oral, anal, fálica, latência e genital. Vamos ver cada uma delas? Primeira, fase oral. Do início da vida até 1/2 anos, 6 meses, 1 ano no máximo. Durante esse estágio oral, a fonte primária de interação do lactente, da criança, do bebê, ocorre através da boca, de modo que o enraizamento e reflexo de sucção é especialmente importante. Tá vendo a criancinha aí colocando na boca um fio que tá ligado à tomada? Olha o perigo, porque criança nessa fase coloca tudo na boca. É chamada a fase oral. Vai do início da construção da personalidade da vida humana até 6 meses, até 1 ano no máximo. A boca, né, nesse estágio, é sim a fonte primária de interação do lactente e esse enraizamento, esse reflexo é dado pela sucção. Por isso é tão importante a fase da amamentação. A amamentação é uma fase extremamente importante para o bebê. A boca é vital para comer e a criança obtém prazer da estimulação oral, do meio de atividade gratificante, como degustar e chupar. A criança fica em êxtase
quando ela é amamentada, ela é acalentada. Não é só a fome que ela consegue matar, mas além da fome que ela está matando, ela também recebe uma calma, ela recebe uma tranquilidade, ela recebe algo prazeroso na sucção, na chupada, como nós colocamos assim. Por isso a amamentação é tão boa. Tem crianças, por exemplo, que querem ficar no peito, no seio da mãe a vida toda. E aquele alimento, aquele leite, já nem mais sustenta essa criança. Mas ele quer ficar lá até 6 anos, até 8 anos de idade no seio, porque aquilo ali lhe traz um prazer. A criança é totalmente dependente dos seus cuidadores e também desenvolve um sentimento de confiança, de conforto, através dessa estimulação oral. Então há muito conforto, há muito prazer. O conflito principal dessa fase é o processo de desmame. Aí você arranja um inimigo. Aí você arranja um algoz. Quando você quer desmamar a criança. Nesse período, o período do desmame é uma das coisas mais delicadas para o bebê nessa fase. A criança deve se tornar menos dependente dos seus cuidadores, papai, mamãe. E se ocorrer a fixação nessa fase, se a criança ficar presa na fase oral, Freud acredita que o indivíduo teria problemas com dependências ou agressões. Então, muitos adultos que têm problemas com agressões, muitos problemas com vícios, dependência, eles estão, segundo Freud, segundo a psicanálise, presos lá na primeira fase, chamada fase oral. A fixação oral pode resultar problemas com bebida alcoólica, comer, pessoas que não comem apenas para satisfazer uma necessidade corpórea, pessoas que comem além da conta. Quando ela está feliz, ela come. Quando ela está triste, ela come. Quando ela está deprimida, ela come. Ela começa a comer grandes quantidades, fumar ou roer as unhas, né? Olha que engraçado. A pessoa começa a roer as unhas. Tem gente que rói as unhas. Será que ela não está presa, fixa, lá na fase oral? Pode ser. É a primeira fase. A segunda fase é a fase anal. Você tá vendo um menininho aí no seu troninho? Ele tá feliz da vida. A fase anal, ela vai de 1 ano até os 3 anos. Durante a fase anal, Freud acreditava que o foco principal da libido estava no controle da bexiga, do intestino, das evacuações. O grande conflito nessa fase é o treinamento de ir ao banheiro. Desenvolver esse controle leva um sentimento de realização e independência. Essa fase anal ela tem que ser muito bem trabalhada na criança, porque pode ser uma fase traumática para alguns. Alguém que durante a vida toda, né, essa longa vida, 1 ano, 1 ano e meio, usou fraldas e agora precisa ir ao banheiro, esperar para ir ao banheiro, se deslocar para o banheiro, segurar o xixi, segurar o cocô, é uma fase nova, uma atividade nova, uma mudança. E toda mudança causa desconforto. De acordo com Freud, o sucesso nessa fase depende da maneira com que os pais se aproximam no treinamento ao toalete. Os pais que utilizam de elogios e de recompensa para usar o banheiro no momento oportuno incentivam resultados positivos e ajudam essas crianças a se sentir
capazes e produtivas. Então, o pai, a mãe, que está ensinando a criança a ir no banheiro, que está até recompensando porque ela foi ao banheiro e não fez as necessidades nas calças, na fraldinha, ela está incentivando essa criança a lidar bem com essa fase anal. Inclusive, tem uma fase, né, um período dessa própria fase, que a criança começa a dizer que as fezes é dela, né? É o meu cocô. E ele começa a observar o formato das fezes, ele começa a se admirar com a obra de arte. É a fase anal. Os pais devem incentivar e não traumatizar. Freud acredita, já li, né? As experiências positivas. Não li não. Freud acredita que experiências positivas durante esse estágio servem de base para que as pessoas se tornem adultos produtivos, criativos. No entanto, nem todos os pais fornecem o apoio e o encorajamento que as crianças precisam durante esse estágio. Então vai ter pai que não vai saber lidar direito e vai colocar as fezes, o xixi, como algo ruim, como algo sujo, para a criança ter nojo, para a criança pegar nojo daquilo que é uma necessidade de todo ser humano. E aí a criança pode traumatizar-se e fixar-se nesse estágio psicossexual. Então não serão crianças competentes, não serão crianças criativas, não serão crianças que vão desenvolver. Alguns pais vão punir os filhos, o que é terrível, né? Você bater no filho, você agredir um filho, você espancar um filho porque ele não conseguiu chegar a tempo ao banheiro. Vão ridicularizar, vão envergonhar os filhos por acidentes. E acidentes acontece até com adulto. Você pode ter uma dor de barriga e você pode, muitas vezes, ser acometido por um acidente gástrico, um acidente aí no percurso. Se não tiver nenhum banheiro perto, você vai passar um aperto. Quanto mais as crianças. Por que ridicularizar a criança? Por que, né, fazer a criança passar vergonha ou até o pior, né, bater na criança? Freud, das respostas parentais inadequadas podem resultados negativos. Então, de acordo com Freud, essas respostas parentais inadequadas vão resultar, sim, resultados negativos. Freud acreditava que uma personalidade anal retentiva se desenvolveria, na qual o indivíduo é rigoroso, ordenado, rígido e obsessivo. Então, só coisas ruins na vida de alguém que está fixado, que está parado na fase anal. Que nós, como educadores, eu como professor, você como pai, como mãe, como vovô, como vovó, que você possa educar os seus filhos e entender que é só uma fase e como todas as fases vão passar. Vamos para a terceira? É a fase fálica. A fase fálica, ela vai dos 3 anos até os 6 anos. Tem um menininho aí olhando dentro das calças da boneca. Ainda bem que é a boneca, ainda bem que não é a amiguinha. Mas pode acontecer com a amiguinha também. Curiosidade. Fase fálica. Vai dos 3 anos de idade até os 6 aninhos. Foco principal da libido, da energia, da pulsão de vida, do prazer, é sobre os órgãos genitais. A criança começa a conhecer as suas genitália, tanto a genitália feminina como a genitália masculina.
Nessa idade, as crianças também começam a descobrir as diferenças entre macho e fêmea. Aí o menininho vai dizer para a mamãe: por que que eu tenho e a minha amiguinha não tem? De repente ele observou na hora do banho, de repente ele observou na hora de uma troca de roupa, de repente ele viu a irmãzinha. Por que que eu tenho e ela não tem? E aí começam as diferenças. Freud também acreditava que os meninos começaram a ver os pais como rivais pelo afeto da mãe. É o complexo de Édipo, que nós já exemplificamos aí na nossa aula presencial e que vamos tornar a falar nas aulas em EAD, nas aulas à distância, sobre o complexo de Édipo. Ele descreve esses sentimentos de querer possuir a mãe no desejo de substituir o pai. Porque pensa comigo, dentro do complexo de Édipo, a mamãe era tudo para o bebê, era tudo para a criança, supria todas as necessidades. Quando ele estava com fome, a mamãe dava de mamar. Quando ele estava com sono, a mamãe colocava para dormir. Quando ele estava com a fraldinha cheia, a mamãe limpava ele, dava banho. Enfim, a mamãe se dedicava exclusivamente a ele. Agora, ele já tem a consciência que a mamãe também se dedica em algum período ao papai. Existe uma figura também masculina que é um rival, que ele vai ter que dividir a mãe. Então, o complexo de Édipo, claro que é um conto, uma mitologia, né? Entre Édipo, entre Jocasta, depois você pode ler, mas Freud usa esse complexo para entender essas rivalidades. No momento em que a criança também teme ser punida pelo pai, pelos seus sentimentos, ele não quer o pai, ele só quer a mãe. Um medo que Freud denominou foi o medo da angústia da castração. O termo complexo de Electra tem sido usado para descrever um conjunto semelhante de sentimentos vivenciados também pelas jovens, as meninas, que é essa angústia da castração. Por esse menino abrigar dentro de si uma rivalidade com o pai e querer a mãe só para ele, ele também tem um medo de ser castrado. Ele tem um medo, inconscientemente falando, de perder o seu falo. O falo é a genitária masculina, né? O falo é a genitária masculina. Ele tem medo de ser castrado, perder o seu poder. Ele até entende que as meninas eram meninos que foram castrados, que perderam os falos, que desafiaram os falos. E aí o Lacan vai trazer o complexo de Electra, trabalhando dentro desse contexto do Freud aí, do complexo de Édipo, mas esse complexo de Electra vai, na realidade, traduzir essa rivalidade entre mães e filhas. Essa rivalidade ela é explicada pelo complexo de Electra. Então nós temos as jovens aí enfrentando isso. E mais, professor, ainda na fase fálica, nós temos durante o período de latência, a partir dos 6 anos de idade. Terminei aqui? Fase fálica? Terminamos. Então vamos para a quarta, né? Vamos para a quarta. Mudou aqui, nós mudamos aí também. Período da latência já é a quarta fase daquelas 5 fases que nós falamos no início. Vamos voltar lá para todo mundo recapitular? Quais são as 5 fases? Oral, anal, fálica,
período da latência e a fase genital. Então nós já vimos a fase oral, já vimos a fase anal, já vimos a fase fálica e agora nós vamos ver o período da latência. Durante o período de latência, a partir dos 6 anos de idade, né, os interesses da libido, do desejo, do prazer, são suprimidos. O desenvolvimento do ego, do superego, agora com 6 anos, contribui para esse período de calma, como uma onda no mar, calma. A partir dos 6 anos, o superego e o ego começam a ser evidenciados, começam a contribuir. E até 6 anos a criança é puro id. Tudo é para ela, tudo é dela. Ela não quer nem dividir um brinquedo com o coleguinha, egoísta. Mas a partir dos 6 anos, o superego, o ego, entram na cena. Começam a contribuir. O estágio começa na época em que as crianças entram na escola e tornam-se mais preocupadas com as relações entre colegas, hobbies e outros interesses. Então, nesse período de latência, dá uma acalmada. Por que dá uma acalmada? Porque essa pulsão, essa energia, ela vai ser sublimada para outras áreas, para os estudos, para os colegas. É um estágio em que a criança, né, a partir dos 6 anos, ela começa a ter uma agenda escolar, uma atividade social. Ela já não está só dentro de casa com papai e mamãe. Agora sim, nesse período de calmaria, ela estará mais preocupada com os colegas, com os hobbies e com outros interesses aí da vida escolar. Ainda no período de latência, esse período é um tempo de exploração em que a energia sexual ainda está presente, mas ela é direcionada para outras áreas, como atividades intelectuais, estudos, interação social, colegas, amigos, noite do pijama, cinema, parque. Essa etapa é importante para o desenvolvimento das habilidades sociais e de comunicação e também de autoconfiança. Você está vendo que tudo contribui? Você está vendo que tudo coopera? Você está vendo que cada uma dessas fases elas precisam ser bem construídas? Caso contrário, a pessoa fica fixa, fica presa, fica lá no passado por um período mal resolvido na vida dela. Então, nós precisamos entender, principalmente aí quem tem filhos menores de 18 anos, que são fases que estão sendo construídas. Vamos ver mais uma? A última, fase genital. Durante a fase final do desenvolvimento psicossexual, o indivíduo desenvolve um forte interesse sexual pelo sexo oposto. Essa fase começa durante a puberdade, mas passa por todo o resto da vida de uma pessoa. É engraçado que na latência, vou voltar para a latência, o menino é inimigo da menina. O menino é tudo azul, a menina é tudo rosa. Tem o grupinho dos amigos, tem o grupinho das amigas, tem o grupinho do Charlie Brown, tem o grupinho da Luluzinha. Eles são rivais, eles são inimigos. O menino olha para a menina e diz: "Eca, que nojo!" A menina, a mesma coisa. Já na fase genital, na puberdade, isso aí muda.
já começa o interesse sexual pelo sexo oposto. Em fases anteriores, o foco foi exclusivamente nas necessidades pessoais, individuais. Satisfazer o reizinho, satisfazer a rainhazinha. Porém, o interesse pelo bem-estar dos outros cresce durante essa fase. Então, na fase genital, a gente não quer só ser feliz, a gente também começa a querer fazer o outro feliz. Se, somente se, as outras etapas foram construídas com êxito, com sucesso, então deve agora ser um adulto bem equilibrado, um adulto tenro, um adulto carinhoso. O objetivo dessa etapa é estabelecer o equilíbrio entre as diversas áreas da vida. Uma coisa é consequência da outra coisa. Se todas as outras 4 áreas foram bem construídas, fase oral, anal, latência, genital, bem construído, então agora esse adulto será bem equilibrado, nem tanto, nem tão pouco. Esse adulto será tenro, paciente, carinhoso, amoroso, porque ele foi bem construído nas fases iniciais. Então é uma construção, assim como o nosso curso de psicanálise clínica e institucional do Instituto FASTEF, do Instituto Humaniza. É um percurso, é uma construção. A gente nunca termina esse percurso, a gente sempre está buscando algo novo. A gente sempre está buscando essa construção. O ser humano, ele está em construção. Vamos falar agora um pouquinho sobre mecanismos de defesa. Todo ser humano tem mecanismo de defesa. Você acha que quando um bebezinho desse tamanho, você está fazendo cosquinha nele, você está jogando ele pro alto, você está fazendo gracinha para ele, ele abre um sorrisão, você acha que ele está gostando? Às vezes ele está com medo. E a maneira dele lidar com aquele medo é um mecanismo de defesa. Ele ri porque ele tem medo de que algo pior aconteça. Então é como se fosse para amolecer você. É como se fosse para você pegar leve com ele. Vamos ver alguns mecanismos, né? Os mecanismos de defesa são estratégias do ego de forma inconsciente, nunca é consciente, sempre é inconsciente, para proteger a personalidade, a persona humana contra o que ele considera ameaças. São também os diversos tipos de processos psíquicos cuja finalidade é afastar o evento que gera sofrimento da percepção do consciente. O próprio nome já diz, mecanismo de defesa. É algo que o seu inconsciente vai usar. Para quê, professor? Para que você possa se defender de um aparente perigo. Nem sempre um perigo eminente. Às vezes um perigo que a nossa psique humana criou. Um perigo simulado. Mas é um perigo. Para nós nos protegermos desse perigo, é que nós temos os mecanismos de defesa. Tem gente que diz assim, não quero nem lembrar daquela situação. Não fala disso, não. Eu tenho até urticária. Mecanismo de defesa. Além disso, eles são mobilizados diante de um sinal de perigo, desencadeados para impedir a vivência
de fatos dolorosos que o sujeito não está preparado para suportar. Ou seja, essa é mais uma função da análise, preparar o indivíduo para suportar tais eventos dolorosos. O mecanismo de defesa manda você fugir, correr, abandonar o barco, ser um medroso, ser um tímido, ser um fraco. A terapia vai contra isso. A terapia vai dizer não, você pode. A terapia vai dizer não, vamos ressignificar. A terapia vai dizer não, vamos lidar melhor com esse medo iminente aí, que pode ser uma projeção da psique, pode ser uma projeção humana. Vamos lidar com esse evento doloroso, vamos superar isso. A terapia sempre vai fazer com que você melhore como pessoa, principalmente num cenário desconhecido. A gente tem muito medo do desconhecido. Tem gente que nem começa um curso de psicanálise que ele tem medo. Tem gente que nem começa as análises didáticas porque tem medo. Não tenha medo do desconhecido. O psicanalista deve estar atento e preparado para perceber as manifestações dos mecanismos de defesa do ego, que surgem da tensão entre o id e o superego. O ego está sofrendo pressão de ambos e se defende através de alguns mecanismos. Então, gente, o ego ele está sofrendo dos dois lados. O ego está sofrendo do lado de cá e do lado de lá. Do lado do it, eu quero agora, e do lado do superego, não, melhor não. Então o ego está sofrendo. E qual é a melhor maneira de você, psicologicamente falando, psique humana, qual é a melhor maneira eu lidar com essa tensão? Mecanismos de defesa. Fugas, medos, resiliências, mecanismo de defesa. O psicanalista deve estar atento e preparado para perceber as manifestações dos mecanismos de defesa do ego que surgem dessa tensão entre o id e o superego. O psicanalista precisa ter esse feeling. O psicanalista precisa entender que a maioria das coisas que essa pessoa está acreditando, está vivenciando, inconscientemente falando, mecanismo de defesa. Terapeutas, psicanalistas formados pelo Instituto FASTEF terão esse feeling. Nosso curso não é um curso de 6 meses. Nosso curso não é um curso rápido. O nosso curso é um curso de 2 anos, um percurso que nem termina em 2 anos. Por quê? O psicanalista precisa estar preparado para entender essas questões dentro do consultório, dentro do set terapêutico. Além disso, o aumento dessa pressão, refletindo-se sobre a forma de medo, cria ameaças para a estabilidade do ego e daí ele faz uso de certos mecanismos para se defender ou para se ajustar. Como outros mecanismos de defesa podem também falsificar a percepção interna da pessoa. Ai, 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 ai. Nós precisamos entender que pressão é essa, que medo é essa, que ameaça é essa. Porque o ego, ele está se sentindo ameaçado. O ego está sentindo algo terrível, terrível, uma tensão. E ele precisa lidar com essa pressão. Ele precisa lidar com esse medo. Medo fecha essa porta. Até um livro que eu li, muito bom. Vamos falar dos mecanismos de defesa? Primeiro, repressão.
Nossa mente reprime, esquecendo o que não gostamos, aquilo que é desagradável, sempre associado a um fato do passado. Exemplo, o nome de alguém que lhe trouxe muita humilhação. A gente acaba esquecendo o nome da pessoa. Ah, como é que é mesmo o nome da pessoa? Ah, é o fulaninho. Ah, eu esqueci o nome dele. Mecanismo de defesa, de fuga. Outro mecanismo aí, repressão sexual, frigidez ou impotência. Talvez por um trauma. O mecanismo de defesa inconsciente de repressão sexual traz uma frigidez. E aí a mulher começa a dizer, eu sou frígida, eu não gosto de fazer sexo. Ou o homem começa a apresentar impotências no ato sexual, na relação sexual, por causa de um mecanismo de defesa. E tudo é aqui, tá? Tudo é psique. Tudo é psique. Segundo mecanismo de defesa, projeção. A nossa mente, lembrada de um defeito moral ou de alguma falta cometida, projeta culpa e os sentimentos para os outros. Tem um exemplo aqui. Ao invés de dizer claramente que eu não gosto de alguém, eu digo, alguém não gosta de mim. Então, ao invés de eu dizer para alguém, né, que eu não gosto de alguém, a gente disfarça muito isso, né? Nós dizemos que amamos a todos. Eu amo todo mundo, eu sou paz e amor, né? Paz e amor. Mentira. Tem pessoas que você não tem afinidade nenhuma. Pessoas que você não quer que frequente a tua casa. Tem pessoas que você não quer se aliançar com ela. Então, o mecanismo de defesa da projeção, ele faz isso, né? Um defeito moral, uma falta cometida, a gente projeta a culpa no outro. A culpa é minha? Não. A culpa é sua. Tem até uma camiseta de um garotinho que eu vi esses dias, estava escrito assim, não fui eu. Criança fala muito isso, né? Não fui eu. Projeção. A gente coloca sempre a culpa no outro. Mecanismo de defesa, racionalização. Nossa mente formula razões aceitáveis, mas não reais, para a nossa conduta ou incapacidade de fazer algo. É como se fosse uma camuflagem mental. Sabe, alguma coisa que alguém se sente incapaz de fazer e aí diz assim, eu não gosto. Mentira, gosta muito, mas não quer fazer por causa de uma camuflagem, um mecanismo de defesa, uma racionalização daquilo que não quer, mas está doidinho. Exemplo, Provérbios 22:13, o aluno, ele não se esforça para passar de ano, é reprovado, e aí o professor, e aí ele vai criar, né, na mente dele, o professor não formulou as perguntas corretas para a prova, caiu tudo aquilo que eu não estudei, né? Eu estudei, mas eu estudei outra coisa. Ele pegou lá no final da apostila, eu só li o início da apostila e o meio. A única coisa que eu não li foi o final, e é o que caiu na prova, me dei mal. Racionalização, mecanismo de defesa. Dar dinheiro para uma instituição de caridade, ser generoso para receber elogio dos outros. Quando fica contando, gente que não gosta de ajudar ninguém, é egoísta. E aí ele quer fazer para ficar bem na fita, dentro de um mecanismo de racionalização, então ele faz para inglês ver, né? Ele assina o cheque, ele faz lá a doação na presença de todo mundo, mas ele faz porque ele quer ser visto. Ele não faz porque deseja o bem para alguém ou para uma instituição. Regressão, mais um
mecanismo de defesa. Nossa mente, por causa da dificuldade ou frustração do passado, regressa à conduta infantil. Olha o tamanho do homem com o ursinho na mão, com fraldão. Então a nossa mente regressiva, nesse mecanismo de defesa, por causa de uma frustração do passado, ela vai regredir a um estágio infantil. Você já viu adulto batendo pé? Você já viu adulto fazendo, se importando com pouca coisa? Parece até criança. Mecanismo de defesa. Regressão. Como uma criança, a pessoa se isola, fica de bico, chora, grita quando ela não é agradada. Sabe aquele negócio? Corta aqui, tô de mal. Você tem quantos anos? Você tá na 5ª série ainda? Você é esse bebezão aí de Itu? Regressão. Substituição, outro mecanismo. A pessoa não tem coragem ou oportunidade de descarregar sua ira diretamente contra quem a provoca, transferindo para outra pessoa. Eu não tenho coragem de falar o que eu quero falar para o meu chefe. Aí eu falo para minha esposa. Ela é o para-raio. Eu solto o verbo para os meus filhos. Eu brigo, eu bato, eu grito dentro de casa. Substituição. Mecanismo de defesa. Você já chegou em casa injuriado e você quer descontar em alguém. Descarga emocional do trabalho, bronca do patrão, sendo transferida para o lar, para a esposa, para os filhos. Também tem gente que faz substituição falando sobre algo para alguém que ele queria falar. Como assim? Vou exemplificar. Tem pessoas que chegam para mim, vou falar para mim, para eu que é melhor. Pessoas que chegam para mim e dizem assim: professor Eduardo, tá todo mundo comentando que a sua prova foi muito difícil, as perguntas estavam meio dúbias, muita gente não concordou com aquela prova que o senhor deu na turma lá nossa. Na realidade, não tem ninguém comentando isso. A própria pessoa, dentro desse mecanismo de defesa aqui, de substituição, que iria falar, mas não consegue falar, então ela usa o nome de terceiros. Primeira coisa, quando alguém chegar para você e falar assim, tá todo mundo falando, todo mundo quantos? Todo mundo quantos? Ah, tem 3 pessoas falando, porque todo mundo é muita gente, né? 3 pessoas, no meio de quantos alunos? Ah, são 70 alunos. 3 no meio de 70? Então tá bom, obrigado. Substituição, mecanismo de defesa. Cuidado com esse negócio de tá todo mundo falando. Sublimação é outro mecanismo de defesa. É a transferência de energia, de instintos ou de impulsos muito fortes para novos objetos ou atividades de forma útil. Então eu começo a transferir a energia que eu tenho, a libido, para outras atividades que são, teoricamente, são atividades socialmente aceitas. Vou dar um exemplo. Uma moça solteira tem um forte instinto materno, mas ela não quer ser mãe ainda porque ela é solteira, não encontrou um marido. Então o que ela faz? Mecanismo de defesa, sublimação. Ela vai ensinar crianças numa escola primária. É o mesmo instinto materno, só que não como mãe,
como professora. Isso acontece muito com casais que há muito tempo querem ter filhos e não podem ter filhos por um motivo ou por outro. O que eles fazem? Adotam um pet e tratam o pet como se fossem filhos. Nada contra, mas o cachorro não é uma criança. Nada contra, mas o gatinho não é um bebê. Mas eles tratam como se fosse um bebê. Sublimação, mecanismo de defesa. Compensação. Para compensar as deficiências físicas, sociais, intelectuais da nossa mente, desenvolvemos aspectos positivos, fortes para a nossa capacidade. Isso acontece muito com pessoas cadeirantes, com pessoas que têm alguma deficiência. Ela vai compensar de uma outra forma. Por exemplo, se a pessoa não enxerga bem, é cega, totalmente cega, ela vai compensar com os outros 5 sentidos que ela tem, né? Dos outros 4, na verdade, já que a visão está debilitada. Então é uma maneira de compensação. Cadeirantes, né? Paraplégicos, tetraplégicos, tem uma compensação. Eles vão desenvolver outros aspectos positivos na vida. Identificação. A pessoa tenta incluir em sua personalidade as características de outras pessoas. Exemplo, filhos refletidos nos pais. Pessoas querendo viver como artista. Você está vendo aí que o papai colocou a mesma roupa no filhão? Isso aí ele já começa a trazer para uma criança a identificação. Quando você crescer, você tem que ser igual o seu pai, se vestir como o seu pai. Isso acontece também no mundo virtual. Hoje nós vivemos uma era de influencers. Quem são os influencers? São pessoas que falam, como eu estou falando aqui na internet agora para você, influenciando você a um determinado estilo de vida. E as pessoas começam a querer viver dentro daquele estilo de vida. O grande problema é quando a conta bancária da pessoa não dá para viver da mesma maneira. Aí começa o problema, porque eu quero viver igual um milionário, mas eu não sou milionário. Que identificação é essa? Fantasia. A mente começa a fantasiar, mostrando que a pessoa vence sempre. Ela sabe tudo, ela é demais, ela é admirada. Não existem super-heróis. E até os super-heróis, como o Superman, tem a Kryptonita, tem a sua fraqueza. Cuidado com esse negócio de você não admitir, de você não aceitar que não pode errar. Todos nós erramos. Num momento ou em outro, nós erramos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A mente busca autossatisfação com esse mecanismo de defesa, vivendo como se fosse com máscaras, e nos casos extremos, mais extremos, leva até a esquizofrenia. A pessoa passa a viver uma grande mentira, uma grande verdade. A pessoa passa a viver uma grande fantasia. Que loucura, né? Querendo ser o super-herói, o salvador da pátria. Nós não somos o Salvador. O Messias, ele já veio e já morreu na cruz para nos libertar. Temos ainda formação de pares, é outro mecanismo de defesa. A mente associa pares contrários a fim de obter aprovação. O que é isso? Se tem medo de uma outra pessoa, começa a agir como se fosse amiga, a fim de não ser
importunada. O que é isso, meu amigo? Eu começo a fazer alianças, amizades com meu inimigo? Professor, se não pode com ele, se una a ele. Será que isso é legal? Será que os preceitos e valores do outro são iguais aos seus preceitos e valores? Dentro aí de uma formação de pares é mais ou menos isso. Se a pessoa quer rivalizar e não pode rivalizar, porque ninguém pode ser ninguém, eu não posso ser você, você não pode ser eu, mas aí eu vou fazer com que você se torne meu amigo íntimo, mais chegado do que o irmão. Será? Negação consiste em negar a realidade exterior e substituir por outra fictícia. Portanto, ela tem a capacidade de negar as partes da realidade desagradável, indesejável, pela fantasia da satisfação dos desejos ou comportamento. Assim, a negação é uma condição essencial para o desencadeamento de uma psicose. Meu marido é maravilhoso. Que homem manso. Que gentleman. Ele abre a porta do carro para mim. Ele é um homem delicado. Ele é o marido do comercial de margarina. Mentira! Mecanismo de defesa. As pessoas estão em uma negação. Sabe quando alguém diz assim: eu nunca quis ser o gerente, mas me deram o cargo, né? Agora eu tô na gerência, mas eu nunca desejei não, tá? Mentira! Mecanismo de defesa. Isso é o que chamamos de negação. É claro que quando eu falo mentira, para a pessoa não é uma mentira, que é uma projeção do inconsciente humano. Não é uma mentira, é uma verdade. Para ela nunca desejou aquele cargo mesmo. Na verdade, no íntimo, no âmago, se ela fizer terapia, ela vai ver que ela desejou sim aquele cargo, né? Aquilo que ela cria, aquela fantasia do marido perfeito, da esposa perfeita, do gentleman. Na verdade, para ela não é mentira, ela está vivendo como se fosse uma realidade. Quem está de fora sabe que não é nada daquilo, né? Que não é, será que ela está falando do mesmo marido? Não. Deve ser de outro marido. Isolamento. Isolamento é um mecanismo de defesa típico das neuroses obsessivas. Ela atua de forma a isolar os pensamentos, os comportamentos, fazendo com que as demais ligações, com conhecimento de si e dos outros, pensamentos fiquem interrompidas. Assim, os outros pensamentos, os outros comportamentos são excluídos da consciência. A pessoa prefere viver no seu mundinho. E no meu mundinho de Pandora é muito mais confortável. No meu mundinho, né? Vocês viram aquele filme que até pouco tempo estava no cinema, o 2, Avatar. Vocês viram o Avatar? Principalmente o 1, eu gostei mais do 1, né? Aquele mundo do Avatar é maravilhoso. Tem seus problemas, tem suas intempéries, como qualquer mundo. Mas é um mundo melhor, né? Ser um avatar é melhor, né? De repente você não tenha tantas deficiências no mundo do avatar do que no mundo real. Pensaremos isso, amadureceremos essa ideia quando alguém já começa a falar do metaverso, né? O metaverso está aí. Amadureceremos essa ideia. Será que não é um mecanismo de defesa? Será que não é um isolamento? Formação reativa é o nosso último
mecanismo de defesa. É claro que depois você vai pegar essa aula, vai rever, vai pegar o seu material didático, vai pegar a sua apostila, vai rever. Isso vai fazer muito bem para você, porque essa aula de psicanálise clínica institucional é um percurso. Então a gente sempre tem que estar lendo, revendo, principalmente sobre mecanismos de defesa. Formação reativa ocorre quando o sujeito sente o desejo de dizer algo ou de fazer alguma coisa, mas ele faz o oposto. Assim surge como defesa de reações temidas e a pessoa procura encobrir algo inaceitável através da adoção de uma posição oposta. Geralmente, os moralistas, aqueles que estão acima do bem e do mal, aqueles que querem ser um padrão de ética, nos rincões, nos ocultos, eles acabam fazendo tudo aquilo opostamente que eles dizem não. Um homem que, para mim, fundamentou a fé cristã foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero fazer, isso eu faço. O que é isso, professor? Formação reativa, mecanismo de defesa, padrões extremos de formação reativa são encontrados aonde? Na paranoia e no transtorno obsessivo compulsivo, TOC, que a gente vai estudar melhor aqui nesse curso. Quando a pessoa se prende em um ciclo de repetições e de comportamento que ela sabe a nível profundo que é errado. É a crise do meu eu contra mim mesmo. E o mecanismo de defesa entra em ação, que é formação reativa. O que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero eu faço toda hora. Eu não quero brigar, mas eu brigo. Eu não quero falar alto, mas eu falo. Eu não quero quebrar alianças, relacionamentos, perder uma amizade, mas eu perco. Formação reativa, mecanismo de defesa. Aqui estão as minhas redes sociais. Você me encontra no Instagram, você me encontra no meu canal de YouTube. Faz tempo que eu não publico nenhum vídeo lá. Vou publicar alguma coisa, principalmente na área de comportamento humano, na área de liderança. Vou começar a trabalhar aí no YouTube mais. Estou meio preguiçoso. Você me encontra no Face, se é que você tem Face ainda, eu tenho, sou dinossauro, né? Você me encontra no LinkedIn, o meu e-mail é eduardo@fastef.com.br. Qualquer dúvida sobre essa aula de hoje, você pode me encontrar em uma dessas redes. Eu espero que você tenha recebido conhecimento avançado, que esse é nosso intuito. Esse é nosso objetivo no Instituto Fastef, no Instituto Humaniza. Fechamos aqui mais uma disciplina do nosso curso de psicanálise clínica e institucional. O trabalho de vocês, a avaliação, estará no grupo de alunos. Você vai acessar o link do Google Forms, vai responder aquelas questões ali. Essa é uma espécie de glossário, tá? Eu vou colocar ali algumas questões que eu quero que você me explique dentro dessa teoria psicanalítica e tudo aquilo que nós falamos na aula de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço do seu amigo, professor Eduardo Maciel, e até a próxima.